Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. Hoje vocês podem até achar estranho porque o Edu não tá aqui, né? Mas o Edu está na Ásia viajando para negócios e também para férias, e aí eu vou dar continuidade no episódio de hoje. Inclusive, eu tô com um convidado sensacional, que já é muito amigo nosso aqui do Ponto de Conexão, né? É o Júnior Queiroz, ele é investidor, mentor e também fundador de um dos maiores portais que existe hoje no Brasil falando de investimento, que é a Nordeste Invest. E agora eu vou passar o bastão para o Júnior. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Raquel. Por mais uma vez, né, estarmos aqui para falar de mercado Financeiro, falar de investimentos, negócios, por aí vai. Coisa boa. Bora pra polêmica, galera. Bora. Fiz questão de marcar esse episódio com o Júnior porque gostamos de polêmica, né? Então, Júnior, hoje qual é o risco político que você acha que as pessoas estão ignorando? Quando se fala de Brasil, né, um dos maiores riscos políticos que nós temos são os políticos, os próprios políticos, né? Então, hoje, nós estamos aí com um governo de esquerda no poder. Sim. E, na minha concepção, um dos maiores riscos que as pessoas estão ignorando, principalmente porque ano que vem é ano de Copa do Mundo. Verdade. É ano de Copa do Mundo e eleições presidenciais. Então, assim, imagina só como é que vai estar a cabeça do brasileiro ano que vem, focado em Copa do Mundo, esquecendo a eleição, sendo que, assim, o maior risco político hoje, na verdade, o maior risco que o pessoal está ignorando hoje no Brasil é a esquerda ganhar novamente e continuar no poder. Porque se ela ganhar novamente, a situação vai ficar bem complicada. Já está complicada, a tendência é piorar cada vez mais. Infelizmente. Você acha hoje que o governo atual ele tem força o suficiente para entregar reformas tributárias, administrativas, ou é um puro discurso deles? É puro discurso. O governo... Recentemente, nós tivemos um caso no Brasil, né? Que inclusive foi midiático e já sabia-se disso nos bastidores. Que, assim, o PCC, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho hoje, eles têm uma organização, né? O PCC, principalmente, ele é um crime organizado e que foi descoberto que tem fundo de investimento, tem um monte de coisa. O crime no Brasil é mais organizado que os políticos, né? Não tem para onde correr. Então, assim, o governo, ele não tem capacidade de entrega para isso. Não sabe administrar nem o que tem, né? Quanto mais administrar uma nova reforma, enfim, não tem. É balela. O conflito, assim, entre os gastos, né, e a parte de investimentos, você acha que está refletindo hoje no câmbio, nos juros, na bolsa? Assim, hoje no Brasil, a gente está vendo um gasto desenfreado. Uhum. Isso é característico de esquerda, não tem para onde correr. Sim. É só ver, de fato, o histórico do país e os últimos governantes que nós tivemos no poder. A esquerda, ela não sabe administrar dinheiro. Infelizmente. Fato. Isso eu digo, vou falar a mesma coisa que eu falei na primeira vez que eu estive aqui. Que nós falamos sobre política também, enfim. A esquerda, infelizmente, ela não pensa no bem do país. Ela só pensa em benefício próprio. Né? Uhum. A direita, ela pensa o quê? Ela pensa em negócio, empreendedorismo, em fazer o crescimento do país e por aí vai. A esquerda não. A esquerda só pensa em aumentar gastos, que se você for pegar desde o início aí do governo, né, do Lula, foi só aumento de gasto, aumento de ministério, aumento disso, aumento daquilo, botou sigilo aí nos cartões, né, de não sei quantos anos, justamente para não ver as merdas que estão sendo feitas. Total. E assim, só fala-se em aumento de impostos. Não se fala em incentivar empreendedorismo, não se fala em investir mais em educação para capacitar os jovens, capacitar, enfim, as pessoas para conseguirem empregos melhores, para conseguirem crescer, e principalmente o empreendedorismo. Porque o pessoal aqui no Brasil, principalmente a esquerda, eles esquecem que são os empresários que geram emprego no país. Totalmente. Então, assim, o governo ele não produz nada, ele Sim. só suga, né? Ele só suga, ele não produz nada. Então, quem gera os empregos no país são os empresários. Se você não incentivar os empresários, o que é que vai acontecer? O tanto de empresa que já fechou aí. Se você for pegar a nível mundial aí e fizer uma comparação, nós tivemos um retrocesso de empresas saindo da Bolsa. Nós temos nos últimos anos recorde de fechamento de empresa.
Isso tudo é por quê? Porque não está existindo, né, no Brasil um incentivo a empreendedorismo, a negócios e assim sucessivamente. Exatamente. O reflexo disso é alto desemprego e assim por diante. Então, infelizmente, no Brasil, a esquerda hoje está dessa forma. Eles só pensam em aumento de gastos, só pensam em investimento. Investimento no social é importante? É. Só que não faz sentido você dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. Hoje, o governo brasileiro, o que ele pensa? Tá aqui o dinheiro, você vai receber mensal e ponto. Ele te compra. Ele compra, exatamente, é isso que acontece. Ele está comprando. Recentemente eu participei de um evento para donos e bares de restaurante. E um dos caras, que inclusive é daqui de Fortaleza, ele é CEO de um grande grupo, né? Aqui de Fortaleza, ele falou, cara, hoje é difícil encontrar mão de obra, principalmente mão de obra de classe operária mesmo. Por quê? Que a pessoa vai fazer, eu vou pagar um salário mínimo para a pessoa vai fazer conta, não, eu ganho tanto de auxílio, eu ganho isso, eu ganho aquilo, é melhor ficar em casa, porque eu vou ganhar isso sem fazer nada. Exatamente, e pensam assim mesmo. Tá nesse nível. Exatamente. Então, assim, o que está fazendo? Esse investimento como eu falei de novo. Vou falar de novo para não ser cancelado e que... não, ele está dizendo que não é para investir no social. Não estou dizendo isso. É para investir no social, sim. Só que eu não acredito nesse assistencialismo que tá aqui o dinheiro, você não precisa fazer mais nada e todo mês você vai receber. Exato. E não precisa trabalhar. Não existe o incentivo a trabalhar. Pelo contrário, né? Se você tiver a carteira assinada, você perde benefício, você perde isso ou aquilo. Perde tudo. Perde tudo. Então, essa conta não fecha. Como não está fechando e a tendência é piorar, infelizmente. Eu vi uma vez numa reportagem uma pessoa aleatória de outro estado falando que ele não tinha emprego, mas ele preferia não ter porque ele recebia 2.100 e é mais alto do que o salário mínimo de hoje. Em todos os benefícios que ele tem, né? Não sei quais são os benefícios que ele tinha, mas juntando tudo, a renda dele dava 2.100, dava mais alta do que o salário mínimo hoje que tem no país. Né? Eu vejo também agora que o Paraguai ele está abrindo várias oportunidades para os empresários migrarem para lá, principalmente na área tributária. Então, como é que tu visualiza um pouco sobre isso, que eles estão fazendo essa puxada? Tem grandes empresas brasileiras indo para lá hoje. Assim, se a gente for parar para analisar, o correto e o mais inteligente seria o Brasil seguir a mesma linha, né? É incentivar a vinda para o Brasil, para negócios, para empreendedorismo. Só que assim, não existe isso. No Paraguai, por exemplo, como você falou, o imposto, se comparado no Brasil, é bem menor. Para você conseguir um endereço fiscal lá, é muito mais fácil. Como você bem falou, existe esse incentivo às empresas irem para lá e terem benefícios. Consequentemente, isso gera-se emprego, gera mais economia, gera, enfim, movimenta a economia no geral. Então, Exatamente. assim, hoje, a nível América Latina, tem vários países com esse mesmo pensamento de incentivo. Venham para cá, vocês vão ter isenção de imposto, o imposto é menor, vocês não vão ter imposto, e assim sucessivamente, para incentivar a entrada de capital e a geração de negócios e, consequentemente, de empresa. Aqui no Brasil é o contrário. Com o governo atual, infelizmente. Outro exemplo de outro governo de outro país é de El Salvador. Ele mesmo estava dando uma entrevista esses dias que tudo que está correndo entre Brasil e Estados Unidos, né? E ele falou que a corrupção daqui do país não irá parar enquanto não mexer nos primeiros políticos. Total. Né? Que já vem disso aí para depois suprir crime organizado, outros que já vêm lá acontecer. Aí, né? O STF exatamente. A maior parte do STF foi indicado por quem? PT. Falando assim, até no jogo de poder, né, para o investidor, em relação ao Centrão, o que você acha hoje politicamente do Centrão? Se realmente ele tá mais para a esquerda, se ele tá mais para a direita, porque ele nunca é só centro, a gente sabe disso. Ele sempre tem uma devolutiva para onde ele quer seguir, né? Ou se tá uma bagunça, eles não estão sabendo se administrar, como é que você visualiza isso? Assim, eu acredito muito que existe uma confusão muito grande, na minha visão, tá? Existe uma confusão muito grande hoje no Centrão, justamente por isso. Porque tem muitas pautas que eles acabam não dando muita força e muito apoio para realmente ir para frente.
Então, assim, isso acaba se tendo força, né? Perdendo a força, na verdade. Total. Então, assim, eu sinceramente não acredito eu acredito em esquerda e direita. Estou falando de pensamento, né? De ideológico e por aí vai. Eu não acredito nessa questão do centro, porque você vai ter um pezinho ali no socialismo, que não sei o que, não sei o que. Não, eu não concordo com o socialismo, então não faz sentido. Para mim não faz sentido. É por isso que o centrão, na minha opinião, sem sentido. É sem sentido, é balela. É a galera que tá em cima do muro ali, na minha opinião. É a galera que tá em cima do muro, não sabe. Não vou assumir nem direita nem esquerda, eu sou centrão. Eu vou ser um isentão. É isso que você é, um isentão. Agora vamos trazer um pouquinho o Trump, né? Adoro. Como é que você vê hoje o Trump em relação à China, que naquela outra vez a gente tinha falado também, que eles iam ter choques políticos, né? Sim. E o Brasil nesse meio, você acha que ele está no meio do fogo cruzado, que ele vai conseguir se levantar? Como é que você acha que vai usufruir isso? Assim, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, sempre vai existir, não tem para onde correr. Sim. Até porque são as duas maiores potências do mundo, né? Só que assim, vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil hoje, ele tem sim como se beneficiar com essa guerra, né? Até porque assim, o Brasil, ele exporta muita coisa e por aí vai. Então, eu não vou vender para os Estados Unidos porque a China ofereceu mais. Então, ele tem sim como tirar vantagem disso, né? Só que aí cabe novamente a mentalidade e a gestão de negociação que vai ser feito em cada país. Sim. Agora, na minha visão, o que não pode acontecer é simplesmente um governante, né, um presidente de um país virar e falar, não vou fazer negócio com os Estados Unidos, por exemplo, como a gente tem visto aí a fala do Lula atacando o Trump e que não sei o quê, que a taxação ia ser o dobrado e blá blá blá, e assim, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, até porque assim, tem que existir essa inteligência comercial e essa inteligência de negociação para o país não ser prejudicado, né? Exato. Nós exportamos muita coisa, nós conseguimos fornecer muita coisa tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, mas tem que existir essa sabedoria para ter essa negociação. E o Brasil, ele tem total vantagem competitiva em relação aos outros países e tem sim como tirar vantagem dessas brigas comerciais. Só que aí tem que ter essa inteligência comercial e estratégica na negociação, né? Eu acho que o ego tá contando muito nisso. Tipo Demais. assim, eu não vou baixar a cabeça para esse cara. Entendeu? Eu acho que ele... Aí não vai baixar a cabeça pro... Ele tá pensando muito nisso e acaba prejudicando o globo total, né? Total. O Isso. país. Você vê que, por exemplo, o agro é o que maior exporta, a gente sabe disso. Mas é o que tá mais desesperado. Entendeu? A gente nunca viu, se a gente for parar pra analisar, a gente nunca viu tanto índice de inadimplência no agro, cara. Olha aí. Absurdo. Tem muito fundo de investimento aí de agro que tá complicado. Se você fizer, qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa aí. A gente está tendo muito problema no setor agro, de calote, de fato, porque tem muita coisa rolando nos bastidores. Eu vejo até assim que a gente também faz coisa de fusão e aquisição, né? E tem muita coisa de agro que se chega. E tá chegando uma demanda gigantesca de agro. De, tipo, tô vendendo minha fazenda, tô vendendo minha empresa, tô vendendo isso, tô vendendo aquilo. Só que a pessoa, tipo, ela tem um valuation que ela tinha antes de qualquer guerra política em relação a essa área comercial de taxação que está ocorrendo. Sim. E hoje, as pessoas que querem comprar ou pagar, não querem pagar aquilo ali. Então, ele está tendo uma queda muito grande. Sim. Não, e a tendência, como eu falei, acredito que um dos maiores riscos que o pessoal não está se atentando é justamente isso. A esquerda, no ano que vem, ganhar novamente. E escuta o que eu estou dizendo. Se você fizer, qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. Em 2025 foi uma das maiores saídas de milionários e bilionários do Brasil. Se o ano que vem, em 2026, a esquerda ganhar novamente, a saída vai ser maior. E 2027, eu acredito que vai ser ainda pior. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de economia sabe que, assim, as contas não estão fechando e a tendência é piorar.
Porque, como eu falei, desde o início, o governo ele não está preocupado em gerar emprego, ele não está preocupado em incentivar o empreendedorismo, em fomentar a economia, blá, blá, blá. Ele só está pensando em arrecadação. Exatamente. O taxar de tá louco aí, só fala em taxar. É imposto, é imposto, é imposto, é imposto, é imposto. E está sufocando a sociedade. Exatamente. Está sufocando. Eu não vou muito longe. O café, exemplo do café, que é uma coisa que todo mundo toma. O café tem hora que ele está uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Ele baixou um pouquinho um período agora, do nada ele, quase dobrou. Entendeu? Então eu vejo hoje famílias no supermercado que tá evitando. Tipo assim, não, eu vou evitar isso aqui porque é uma coisa que eu consigo viver sem e no momento não tá conseguindo comprar. Então o poder de compra da pessoa tá muito baixo. Tá muito baixo. Tá muito baixo. Tá muito baixo. E como eu falei, a tendência é piorar, infelizmente. Hoje você compra 5 coisinhas, dá R$300. É absurdo. Entendeu? Eu tenho alguns amigos que moram em Portugal, aí eles mostram, né? Questão de compras e tal. É absurdo. O poder de compra é diferente. A pessoa fazer uma feira grande com 100 euros. O que você compra com 100 reais no Brasil? Um para um, vai. Você compra o que com 100 reais no Brasil? Você faz uma feira por mês? Exatamente. Para você, sozinha, você comer, você faz uma feira com 100 reais por mês? Para você comer? Pois é. Com 100 euros, lá você compra comida para o mês todo. É isso mesmo. E o pessoal pensa que, assim, a inflação é porque os juros tá... Não, inflação não é isso. Inflação é justamente a perca do poder de compra, né? Você ir perdendo o poder de compra ao longo dos anos. Que é isso que está acontecendo no Brasil. A cada dia que passa, o dinheiro está valendo menos. Exato. Está desvalorizando. Então é por isso que você antigamente comprava muita coisa com 10 reais, com 100 reais, e hoje não compra. Por quê? Porque as coisas ficaram caras? Não, é porque o dinheiro perdeu o valor. Total. Isso é que é inflação. Eu lembro quando eu era criança, a Coca-Cola era R$2. Tá vendo? Aí hoje a Coca é 10. Em outros locais até 12, enfim. Exatamente. É bem nesse nível. Eu tenho uma amiga também que ela mora em Portugal, ela mora lá há uns 5, 6 anos já. E ela foi para lá um pouco antes da pandemia. Aí depois a pandemia estourou, realmente ela não teve como se deslocar para voltar no momento. E surgiu uma oportunidade para ela umas 2 semanas aqui no Brasil, para São Paulo. Sim. Relativamente hoje para as pessoas é um salário bom, uma média de R$12 mil. E ela disse, não vou nada, eu tenho que pagar pelo menos 5 de aluguel, eu tenho que fazer isso, eu não consigo sobreviver com isso. Ela disse, não, aí vai sobrar no máximo para mim depois, uns R$200, olha lá, para mim não vale a pena hoje. Caraca. E ela ganha, tipo, tecnicamente lá, como se a gente convertesse, uma média de 6, 7 mil. Então assim, ela tá deixando de ganhar tecnicamente um pouco mais, né, aqui, mas ela viu toda a logística, tipo, até o aluguel lá para ela, que dizem que é muito caro, ela disse, Raquel, dentro do que eu recebo, está proporcional, não está acima do meu, tipo, eu pagar 50% do meu salário em aluguel, que tem muita gente que hoje em São Paulo sobrevive com o salário mínimo e paga R$600 de aluguel. É absurdo. Porque senão não tem onde viver. Sim, E assim... De 600 reais de aluguel. Em São Paulo, você mora onde, né? No Exatamente. banheiro. Então, assim, é distante de tudo. Você não vai estar perto do seu trabalho, você não está em boas localizações. Sim. E a gente colocou uma média de aluguel de R$5 mil na conversa que a gente teve, como se você fosse morar ali num apartamentozinho de 20 metros quadrados na Vila Olímpia. Entendeu? Para viver bem, morar bem, e ela está perto de onde seria o emprego que ela teve a oportunidade. E aí ela recusou, porque realmente a moeda aqui não está valendo. Né? E hoje, o dólar, você acha que ele está intocável ou ele já está começando a balançar pelos fundos? Como é que tu tá? Assim, o dólar, porque o pessoal não entende muito, né? Mas o que acontece? O dólar, por que hoje o dólar, hoje há muito tempo, né? Por que o dólar é uma das principais moedas do mundo e a maior parte das cotações enfim, de commodity, por aí vai, são baseados em dólar. Que antigamente, o dólar, ele tinha lastro em ouro, né? Então, o que acontece? Por ter lastro em ouro, o pessoal associou que era uma moeda muito forte e, consequentemente, não, vamos usar aqui o dólar para ser referência em tudo. Só que isso foi um acordo, né, entre vários países para que o dólar vai ter lastro em ouro. Então, se você tem $1, eu não me lembro
quantas gramas, enfim, era $1 equivalia a isso, mas equivalia. Você podia chegar lá e, ó, eu tenho esse dólar aqui e você tinha a sua grama lá de ouro, enfim, a gramatura de ouro. Só que acontece, isso, depois que o governo entendeu que se eu quiser imprimir $1 bilhão, eu vou ter que ter $1 bilhão em ouro, né? Equivalente, né? Eu vou ter que ter a equivalência para lastrear esse dólar. O que eles pensaram? Eu vou tirar o lastro do dólar. Eu vou tirar o lastro, né? Não vai ter mais lastro. Porque não tem condições. Para imprimir mais, eu vou ter que comprar mais ouro, não faz sentido. Vou ter que ter mais ouro, né? Não faz sentido. Tiraram isso. Né? Tiraram isso. Então, tem muita gente que fala, o dólar tem lastro. Não, não tem. Faz muitos anos que o dólar não tem mais lastro em ouro. Só que ele ainda continua sendo uma moeda muito forte. Só que, se você fizer uma análise, ele também está perdendo valor, né? Desde que foi criado, ele vem perdendo valor e ele vai continuar perdendo valor. Porque, primeiro, não tem esse lastro e, segundo, por conta de economias mesmo e assim, o mercado financeiro como um todo está mudando. Então, eu acredito, sim, que ele está perdendo espaço e vai perder cada vez mais espaço. E eu acredito que, principalmente as moedas digitais, né? Os criptoativos e por aí vai, eles vão ganhar cada vez mais força. O Bitcoin é um dos maiores exemplos disso, né? Sim. Então, o Bitcoin, se a gente fizer uma analogia, por exemplo, com o dinheiro fiduciário, né? O dinheiro fiduciário, para quem não sabe, é o dinheiro que é criado pelo Banco Central, né? Fiduciário. Que existe uma confiança, né, naquele dinheiro. Porque, na verdade, o dinheiro é o papel e que fala que esse papel vale tanto, né? Sim. É isso. É tudo à base de confiança, né? E assim, um Bitcoin é um Bitcoin, ponto final. Se a gente fizer uma análise entre o dinheiro fiduciário, o dólar, por exemplo, e o Bitcoin, o dólar, ele sofre a inflação. Por quê? Porque ele vai perdendo o poder de compra, ou seja, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. O Bitcoin, ele é deflacionário. Por quê? Porque ele só aumenta de valor. Por quê? Porque ele é escasso. Exatamente. O dólar... São quantos mesmo? 21 milhões de Bitcoins. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Nem se juntar todos os milionários do mundo não dá. Não, na verdade, assim, se hoje, cada milionário do mundo quisesse comprar um Bitcoin, não tinha Bitcoin para todo mundo. Não tem Bitcoin para os milionários. Imagina o resto, né? Enfim, o dólar, eles não param de imprimir dólar. Sim. Não sei se o pessoal sabe, isso eu já falei na primeira vez que eu vim aqui no podcast, mas só na pandemia, foram impressos mais de 30% de todo o dólar circulante do mundo. Nossa. Só na pandemia. Quando o Fed anunciava que ia imprimir dinheiro, ele não imprimia $1 bilhão, ele imprimiu $1 trilhão. Então, assim, só na pandemia, mais de 30% de todo o dólar circulante no mundo foi impresso na pandemia. E a lei da escassez. Tudo que você tem uma oferta maior do que a demanda, o que acontece? Desvalorização. Uhum. É isso que vem acontecendo com o dólar, com o real e com outras moedas que, se existir uma impressão desenfreada, sempre vai ser assim. Venezuela é outro exemplo, né? Nem fala. O dinheiro lá não vale nada, papel, literalmente. Por quê? Porque é uma emissão desenfreada de dinheiro. Então, a lei da escassez. Não tem pra onde correr. Eu não vejo a hora do Trump entrar lá. 2. Eles assim, até deram uma acalmada lá, né? Porque tava uma briga. Exato. O doidão lá querendo arrumar confusão, treinando lá o pessoal, meu Deus do céu. Porque pra você ver, um governo que é uma ditadura, aquilo ali é total uma ditadura. Você olha as caras das pessoas, você vê que eles estão precisando de ajuda. E tem alguns que, não sei se eles estão sendo forçados ou se eles realmente gostam do Maduro para ir querer lutar essa guerra no momento. Você vê que eles não entendem de nada. Mulheres idosas pegando em armas. E eu fico, gente, meu Deus do céu. Será que ela quer estar ali? Uhum. Será que ela está sendo forçada? E isso não é óbvio que nunca vai ser divulgado, né? Sim. Eu tentaria fugir de um país desse, não vou mentir. Total. E eu acho que é o que os milionários hoje estão fazendo aqui no país. Porque ele está vendo o que o país está querendo
ir para um abismo, literalmente. Total. Ele está indo para isso e eu realmente não entendo algumas pessoas que são inteligentes, que eu conheço, convivo às vezes, mas ela tem um foco total para a esquerda, às vezes até uma empresária, um empresário, e o foco é outro, porque briga por uma pequena causa, mas essa pequena causa, às vezes, ela está dentro da Constituição, então ela já faz parte do escopo brasileiro, ela não precisava ter uma briga tão sugestiva para alguns certos pontos, né? E, óbvio, não vou falar das causas em si aqui. Mas, por exemplo, nessa montanha russa hoje de investimentos que está acontecendo no mundo inteiro, você acha que investir no Brasil, a pessoa ela vai conseguir evoluir até 2027, por exemplo, ou é melhor ela começar a realmente olhar para dólar, euro e para outros vertentes que ela venha? Vou falar a mesma coisa que eu falei para uma amiga nossa, que eu gravei podcast com ela. Glau, você, viu? Gravei podcast com você. Sócia. Sócia. Nós gravamos podcast, aí, enfim, antes de começar o podcast, nós estávamos conversando sobre investimentos. E eu perguntei como é que estava a carteira dela e tal, e perguntei se ela investia fora do Brasil. Ela disse que não investia, porque achava muito arriscado. Aí eu respondi, É sério? Eu vou te zoar, velho, no WhatsApp. Não, arriscado é investir fora, mas deixar no Brasil 100% do dinheiro é totalmente seguro, né? Tá certo. Tem que investir fora do Brasil. Principalmente porque, assim, a cada dia que passa, fica mais simples e mais fácil investir fora do Brasil. Então, antigamente, só pra você ter noção, uma vez eu fui para uma reunião para falar de investimento, eu recebi uma aula do cara. Que massa. O cara, só pra você ter noção, ele tem uma construtora, né, aqui em Fortaleza. E o cara, ele operava na bolsa pela Pax, do Grupo Pague Menos, né? Sim. Por quê? Porque a Pax era o único local do Ceará que tinha conexão com a bolsa. Então, Olha qualquer pessoa que quisesse operar na bolsa tinha que ir para a Pax para operar. Ele operava de lá. Criptomoeda, quando eu falei com ele de Bitcoin, não, eu compro Bitcoin todo dia 10. Todo dia 10 que eu faço meus investimentos, eu compro um pouco de Bitcoin. Aí falou dessa questão da Pax e por aí vai. E ele falou que, antigamente, ele é cliente do Bank of America há não sei quantos anos. Por quê? Porque antigamente, para você investir lá fora, era muito burocrático. Você tinha que ter residência, você tinha que ter um monte de coisa. E hoje, como é que funciona um pouquinho? Hoje, você abre uma conta na Avenue, por exemplo, que é uma corretora brasileira que foi criado nos Estados Unidos justamente para facilitar esse investimento exterior. Você cria uma conta lá muito fácil, manda real, converte para dólar e já tem acesso às ações americanas, ETFs, fundos, renda fixa americana, tudo em dólar. Muito simples e muito fácil. Então hoje não existe desculpa para a pessoa falar, não, eu só vou investir no Brasil. É o que eu falo muito para os meus clientes. Renda fixa é Brasil, para aproveitar os juros altos que nós temos. Renda variável, pelo menos no cenário que nós estamos, é exterior. É exterior. Não tem para onde correr. E não faz sentido a pessoa não ter exposição no exterior. Deixar todo... O maior risco que você pode correr é deixar seu dinheiro todo no Brasil. Esse é o maior risco. Qualquer investidor pode correr. É deixar o dinheiro 100% no Brasil. Já teve época que as contas foram tudo bloqueadas no momento. O Vietnã está passando por algo semelhante, né? Eles estão confiscando as contas das pessoas lá também. Coisa nesse sentido. Esses tempos. E adivinha o governo? De esquerda. Pois é, né? Com os rumores, assim, das próximas eleições que estão a vir de presidência, né? Você acha que o investidor ele vai ter apetite para olhar para o Brasil até 2027 muito bem? Ou a realidade dele é, cara, não vou mais investir aqui porque eu estou vendo que o negócio está barca furada? Como eu falei, acho que o principal fator de decisão... E o risco que ele corre? O principal fator de decisão, eu acredito, para um investidor quando ele olha para o Brasil é principalmente essa questão política. Porque assim, a gente hoje está num país onde não se fala em incentivo a empreendedorismo, a negócio, a geração de emprego, só se fala em taxação. A gente tem um judiciário totalmente sem noção, né?
querendo implantar uma ditadura, censura, né? Uma censura. Hoje ninguém sabe no Brasil o que realmente é lei. Não, isso aqui não pode ser mudado, porque amanhã pode... Não, foi aprovado e agora não é mais assim. Então, assim, cadê a segurança política e a segurança jurídica no Brasil? Não tem. Então, qual o sentido de investir num país desse? Vamos botar outros países, né? Em crescimento e tal. Índia, outros países. Eles têm muito mais segurança política e jurídica do que o país hoje. Então, falando de 2026, pensando em cenário político, eu acredito muito que o investidor vai pensar nisso. Não, vou deixar ver o que vai acontecer e quem que vai ganhar e eu decido se eu vou investir ou não. Porque hoje, se a gente for parar para analisar, o Brasil ele é uma mola comprimida. É uma mola que está apertada. Se tirar a trava dessa mola, que é a esquerda, o Brasil vai estourar. Ele vai para outro patamar. Outro patamar. Da mesma forma que se... Não precisaria ser o Bolsonaro. Se na época da eleição outra pessoa da direita tivesse concorrido com o Lula, por exemplo, e o Bolsonaro apoiando, que a pessoa tivesse mais noção. E eu sou de direita, tá, pessoal? Mas eu concordo que o Bolsonaro é sem noção e falava muita merda. Os principais problemas do Bolsonaro foi a boca dele. Então, assim, uma pessoa que tivesse o mínimo de noção, que falasse menos e escutasse mais, ela estaria ela estaria ajudando a construir um país muito mais próspero. E nós, como país, estaríamos em outro patamar. Vou dar um exemplo que nós tivemos recentemente, que muitas pessoas esqueceram, mas eu não esqueci. E qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. Na pandemia, o Brasil parado, os negócios parados, nós tivemos recurso para ajudar todos os estados. Nós tivemos liberação de auxílio para todo mundo. Nós tivemos um poder, uma inteligência tecnológica para criar sistemas de pagamento, que foi o do auxílio rápido, coisa que nos Estados Unidos chegava cheque pro pessoal em casa. E no Brasil não. A pessoa fazia o cadastro, que era aprovado, recebia o Pix, que não sei o quê. Na pandemia, onde o mundo estava fechado, o Brasil se saiu muito bem, porque existia-se uma administração. Paulo Guedes é um monstro em economia. Tem nem o que falar. É, um monstro em economia. Então, assim, ele ajudou a controlar ali, a contornar boa parte do fumo, né, do prejuízo ali da pandemia muito bem. Coisa que se hoje acontecesse uma pandemia no Brasil, nós estaríamos lascados. Porque nós não temos um ministro da economia, né? E nós não temos um presidente decente. Porque os dois têm noção de porra nenhuma, né? E o da Fazenda ainda endoida. Tá entendendo? Nós, assim, enfim, nós não temos, infelizmente. Então, assim, não existe uma inteligência administrativa e financeira hoje no Brasil. Falando, assim, isso é curiosidade minha, de fundos imobiliários, né? Que o pessoal diz que terra é como se fosse um ouro enterrado. Como é que você acha que ele vai se sair ou está se saindo nesse período de polêmicas? Assim, fundo imobiliário em si, eu particularmente não gosto muito, tá? Vou jogar a real aqui. Por quê? Porque foi uma coisa que, inclusive, aconteceu comigo, um caso de um cliente, de um mentorado. Quando nós fechamos uma mentoria, eu fui entender a carteira de investimento dele, como é que ele fazia os investimentos dele, por aí vai. E ele estava com uma boa exposição em fundo imobiliário. Sendo que, assim, ele estava com essa exposição em fundo imobiliário. Fundo imobiliário, no ano passado, por exemplo, tiveram um dos piores resultados, falando em valorização e desvalorização, né? E eu perguntei para ele, cara, por que tu tem esse dinheiro aqui em fundo imobiliário? Aí ele, não, para ter uma renda mensal. Aí eu, beleza. Tu tira essa renda mensal? Ele, não. Aí, ok. Deixa eu fazer um estudo de como é que tá o resultado da tua carteira. Fui fazer um estudo na carteira dele. Ele estava negativo no ano em quase R$50 mil. Nossa. Por quê? Por conta da desvalorização. Hoje, um fundo imobiliário muito bom,
ele vai pagar 1,3. 1,5 é extraordinário. Só que ele paga 1,5, certo? Sim. Ele desvalorizou. Então, se ele desvalorizou 3, 5% e ele pagou 1,5%... Você está negativo. Você está negativo, que foi justamente o que aconteceu. Com o meu cliente, cara, se tu tem... se tu quer renda mensal, né? E tu consegue esses 1,3%, 1%, é muito melhor tu ter renda fixa. Porque tu vai ter a renda fixa aí, sem correr risco, nem volatilidade, tu vai ter teus 1%. Com a Selic aí alta, você consegue mais que isso, então não faz sentido. Então, fundo imobiliário é uma modalidade muito bacana, só que eu, Júnior, não investo em fundo imobiliário, por conta disso, dessa visão. Se é para ter 1%, eu tenho 1% de renda fixa. Tranquilo, sem volatilidade. Pelo que tu tá falando, assim, por exemplo, a renda fixa, ela vai ser a classe de ativos hoje que vai surfar nessa onda de instabilidade nos próximos anos. Com certeza. Principalmente com estabilidade política e jurídica que nós temos no Brasil. E enquanto os juros estiverem altos, renda fixa é paraíso, meu amigo, no Brasil. A Selic aí, para que se arriscar na renda variável, né, no Brasil? Você tem aí uma renda fixa dessa? Como é que tu acha, falando assim dessas aprovações que estão ocorrendo dentro do Congresso ali, sobre a isenção do imposto de renda? De até 5 mil, né? Exato. Na minha visão, é um benefício muito grande, não tem para onde correr, só que isso está sendo, na minha concepção, está sendo uma manobra política, para grande voto já pensando no ano que vem. Até porque, assim, isso tem um custo, né, para fazer isso. Aí que na cabeça deles é o quê? Depois a gente tira isso dos mais ricos, né? Como sempre existe essa fala, né? Aqui no Brasil a gente tira dos mais ricos, porque quem ganha até 5 mil, não. Depois a gente tira de quem tem mais dinheiro. Aí você acha que o mais rico não vai tirar a empresa dele daqui? Pois é. Não vai ter mais desemprego? Pô, tá tirando daqui, eu não consigo pagar esse funcionário. Exatamente. Porque, querendo ou não, o mais rico, ele também tem um gasto muito maior. Exatamente. Ele emprega as pessoas. Exatamente. Eu vi que uma média que ia ter de queda de caixa ia ser uma média de 25 bi. Né? Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Exatamente. Então, o governo, ele realmente vai se apertar o caixa. Vai. E aí vai vir uma outra manobra. Isso, Ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Foda. Deixa eu te perguntar, isso aqui, eu até formulei essa pergunta, até para eu entender melhor, né? Sim. O Brasil, ele tá minerando Krypton com energia limpa. Explica um pouco sobre isso aqui. Eu não sei, confesso que eu não sei se já está acontecendo. Mas existe um projeto em Itaipu, né? Para mineração de Bitcoin, mineração de cripto. Assim, eu confesso que se for de fato algo criado pelo governo, não vai funcionar, sendo bem sincero. Porque, assim, o crime é mais organizado do que o governo no Brasil, né? Então, assim, eu sinceramente não acredito que vá funcionar muito. Mineração... eu, por exemplo, não acredito em mineração tradicional no Brasil. Isso eu já falei para várias pessoas. Eu tenho clientes que... eu vou minerar, não sei o que, na época era Ethereum. Eu vou minerar Ethereum, não sei o que. Cara, no Brasil não vale a pena. Não vale a pena porque a energia é cara, os impostos são altos para compra de equipamento, a base é dólar, então para entrar no Brasil é caro os equipamentos, e isso não faz sentido. A maioria das mineradoras estão fora do Brasil e principalmente em lugares frios, porque você já não vai gastar tanto com resfriamento de equipamento, né? Sim. Eu tenho um conhecido que ele tem uma mineradora nos Estados Unidos. Então, assim, lá é energia limpa, energia solar, o custo é bem menor, né, de equipamentos, porque ele já compra lá, enfim. Então, assim, se for comandado pelo governo, eu dificilmente acho que vai para frente. Eu acho que o nosso escritório hoje, ele, em 2 semanas, sério, deve ter recebido umas 5 propostas de mineradora de ouro para venda dessas empresas. A venda? A venda dessas empresas. Meu Deus. Só para você ter noção. Né? Não é nem só a concessão, Sim, tudo. Tô vendendo até o equipamento. Um dos donos falou para mim assim, eu quero ir embora, não tá valendo a pena. Ouro? De ouro. E eu perguntei, por que você quer vender? Então eu pergunto, porque querendo ou não, às vezes
comprador, ele vai querer saber se está sendo prejuízo, se não é, tem tudo isso. Então eu pergunto, ele foi tipo, o que mais me impactou, os outros tiveram algumas desculpas plausíveis, mas ele falou, eu quero ir embora, aqui não tá valendo a pena. Caraca. E vou te dizer, cara muito rico, do Centro-Oeste, e não quer mais ficar aqui. Tem agro, tem um monte de coisa, e o negócio dele é, vou vender tudo. Vamos embora. E a mineradora é a primeira que ele quer vender, porque na concepção dele, compra-se mais rápido. Inclusive, ele está visualizando negociações com China, com vários outros países, por conta que, tipo assim, para mim já deu. Imagina se o PT ganhar de novo. Sim, e tá muito nesse nível. E foi em 2 semanas para cá que a gente recebeu realmente várias propostas em relação a, tipo, vende isso aqui, vê isso aqui, vocês conseguem algum investidor? Então, visualiza melhor pra gente. E a gente, nossa, e é só ouro. Chegando. Então, a gente ficou assim, nossa, se o ouro tá nesse formato, imagina os desafios de outras e ouro tá batendo máxima histórica, né? Olha aí. A cotação, de fato, do ouro. Só que é como você falou, o empresário fala, não tá fechando mais a conta, justamente por conta disso. Porque é uma burocracia muito grande, imposto por cima de imposto. Então, não existe a facilidade de chegar e falar assim, e aí, o que a gente precisa para... O que a gente pode fazer para ajudar? Eu assisti o podcast de um cara que ele é brasileiro, é o André Acari. Ele tem uma marca uma empresa, né, de jogos online, então que é a Pantera. É uma das maiores ligas de jogos online do mundo. E ele disse que, acho que se eu não me engano, foi em Miami. Ele foi montar o escritório dele. E quando ele foi lá na prefeitura e tal, não sei o quê, para pagar algumas coisas, falaram, você tem um cheque aqui disponível de $25 mil. Aí, pra quê? Não, para incentivar. Não, mas visa pagar? Não, é para incentivar. Todos os negócios aqui, nessa região, recebem um cheque de $25 mil para ajudar. Para incentivar. A você montar, você prosperar, porque a gente quer que você prospere aqui. Sim. A gente falando do Paraguai, mais cedo, eu lembrei, inclusive, que eu tô tendo umas conversas com o pessoal de lá, né? Aí tem um cara lá que é da área de ministro, e ele é muito bom para levar as empresas e tudo mais. Olha o plano do cara. Ele ajusta a tua empresa com você, né? Ele faz um plano de negócio para você entrar no Paraguai. Legal. Fora isso, tem as isenções fiscais, os tributos serem menores, em torno de 10% anual. E nesse plano de negócio, ele estrutura 6 meses com você para te atrair cliente na função da tua empresa. Caraca. Exemplo, a minha empresa é uma construtora. Sim. Ele vai e modula quantos clientes, assim, em média, ele acha que ele consegue indicar e ele começa a fazer indicações boas suas. Que massa. Entendeu? Sensacional. E sem cobrar nada dentro de escopo governamental. Que massa. Sabe? E ele está fazendo uma jogada muito bacana, conversando com empresários que vão de indicação. Ele veio de uma coisa indicada, realmente, de um amigo meu de grandes anos. Sim. E ele ajuda hoje grandes empresas a irem para lá, para fazer investimentos lá. Que massa. E ele te dá o cliente na medida do possível dele, e ele tenta crescer dentro do país. Então, eu acho que isso está muito bacana, eles fazerem essa estruturação para você levar a sua empresa para o Paraguai. E eu estou vendo que realmente tem muita gente surfando numa boa onda indo para lá. Não, tem muita gente. Inclusive, eu estou pensando em visitar. Assim, eu tenho um escritório no Paraguai, né? Eu tenho a B3X Inversiones lá, desde 2021. Quem toca lá é meu sócio, eles têm uma agência de marketing lá, e tocam esse projeto lá. Quando eu fui, eu gostei muito mesmo. Muito tranquilo, o custo de vida, o poder de compra, né? Você tem poder de compra. Então, assim, é uma ótima alternativa. E eu tô pensando lá, sinceramente, lá no começo de 2026, para ver realmente como é que tá lá, ver questão de endereço fiscal, né? Sim. Até por estratégia, né? De investimento, contábil e assim sucessivamente. Boa. Te conecta a pessoa. Opa, simbora. Não, vou marcar uma viagem. Tu conhece Paraguai? Não conheço. E eu tenho um grande amigo que mora em Foz. Olha aí, vamos marcar uma visita. Inclusive, lá. Foi ele que apresentou, falou muito bem de tudo isso que está acontecendo, né? Nossa. E ele já está modulando realmente de sair de Foz e morar em Assunção, que tecnicamente para ele é o mais perto. Sim.
ali, que a esposa dele faz faculdade, então tinha que ser algo que ainda, querendo ou não, pegue próximo à fronteira. Entendi. Né? Então, assim, ele fala super bem no Paraguai. Eletrônico, tudo que você puder imaginar, ele não deixa de comprar nada daqui e compra lá. Entendeu? Já aproveita e traz o 17. Porque aqui tá um carro, né? Lá você compra muito mais barato. Tá uma média de 17 a 20 mil reais, né? Que o pessoal tá exatamente. falando. Nossa senhora, eu lembro quando o iPhone era 2.500. Pois é. Entendeu a jogada que tá hoje? Exatamente, o poder de compra aí. Exatamente. Só diminuindo. Jordan, nossos patrocinadores. Gente, falar um pouco aqui da Hidkis Group, né? Que é uma, hoje, empresa minha e do Edu. É uma empresa que faz total valuation, venture capital, fusão e aquisição de empresas. Então, se você está precisando até alavancar a sua empresa, a gente também tem uma consultoria e assessoria sobre isso. Pode nos procurar. HubX Studio, óbvio, nosso patrocinador, querendo ou não, principal, que é onde a gente grava todo santo podcast que a gente faz. E então, assim, você quiser fazer qualquer coisa de audiovisual, fotos, tudo que você imaginar, quero gravar um curso, fazer um podcast, criar um podcast. O Eric aqui, gente, inclusive, ele ajuda você a formular todo um podcast do início ao fim, então vocês podem procurar a galera do Hub. Nordeste Invest, estamos com o fundador deles aqui. É uma potência, viu? O portal de notícias hoje mais conceituado do Nordeste, tá, gente? Já dá pra ver, né, que tem o nome. E tudo que você vai buscar de informação, investimentos, em todos os setores que você imaginar, fusão e aquisição, imóveis, área financeira, cripto, vocês vão ter sempre dentro desse portal. Inclusive, o Edu é um dos colunistas e em breve a minha coluna estará no ar. Opa! B3X Investimentos, também estou com o fundador dela aqui. E se você está precisando de planejamento financeiro, toda a sua estrutura, olhar sua carteira, o Júnior ele faz toda a assessoria para você, te coloca na mentoria dele e você segue o fluxo. Bora. Rufus Incorporações. Gente, essa é uma empresa nova, tá? Que hoje está patrocinando a gente. Ela é uma construtora e incorporadora. Tem vários produtos bacanas, inclusive neles a gente está investindo em relação a esses produtos. Né? Eles têm um produto chamado Investe Casa, que hoje ele tem uma média de rentabilidade, já que eu estou com a pessoa do financeiro aqui, de 21% em 6 meses. Então, você tem uma média de 3,5% ali ao mês. Melhor que os fundos imobiliários, viu? Então, se vocês estiverem precisando de reforma, obra, construção, busquem a gente. Ou se você quiser investir, a Rufus Incorporações está disponível. E vamos lá. Estamos no final, quase encerrando. E eu tenho uma última pergunta. Se você fosse dar um conselho assim, cru e direto para o investidor, como é que ele tem que encarar esse último trimestre de 2025? Se você não tem exposição fora do Brasil, comece para ontem. Se você já tem, reveja aumentar essa exposição para aproveitar as boas oportunidades fora do Brasil e não deixe dinheiro somente no Brasil. Como eu falei já algumas vezes hoje nesse episódio, um dos maiores riscos que você pode correr é deixar seu capital 100% no Brasil, principalmente pela instabilidade política e jurídica do nosso país. Boa. Júnior, agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Conte sempre comigo aí. Vamos pra cima. Tamo junto. Estaremos em breve, viu, gente, com esse episódio. Não esqueça, toda segunda-feira, tanto no YouTube como no Spotify, às 20 horas. Inclusive, se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.